interessados aí nessa comissão, e a Simone Tebet parece que vai abocanhar essa. E como é que fica a oposição no Senado? A oposição não está representada de fato, né? A oposição segue brigando entre ela, né, dentro da composição dela própria, né? Que assim, ninguém faz uma frente de oposição ao governo Bolsonaro. A gente não está conseguindo nem desde a época da eleição, né? Então, assim, isso é bastante grave, porque daqui a pouco esse pessoal vai começar a sambar na cabeça de todo mundo de uma maneira assim, nunca antes vista. Eles já estão rindo na cara de todo mundo, porque o Flávio Bolsonaro, que ganhou posição ali na mesa e está sendo investigado já pelo COAF lá no Rio de Janeiro, acaba de ter uma nova investigação também, né? Ele está sendo investigado agora por um suposto crime eleitoral vinculado a imóveis. A PGR, a Procuradoria-Geral da República de Brasília, recebeu um inquérito da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que investiga esse senador, é o Zezinho, né, Marcelo? O Flávio Bolsonaro, por falsificação de documento público para fins eleitorais. Olha que maravilha. Ele vai se complicando cada dia mais e mostra que a moralidade que elegeu Bolsonaro, sua família e toda essa galera do PSL não é tão pura assim, digamos. De todas as acusações, né, se for analisado, essa pode ser uma das mais graves, né, porque tem uma falsificação na história, mas ao mesmo tempo é a mais leve, né, porque é um crime eleitoral. E aí você pega o próprio Alcolumbre, tem 2 processos eleitorais, fulano de tal tem 3, outro tem 4, tem 5. Todo mundo, é difícil um cara ali que tá ali que não tem um crimezinho eleitoral na gaveta. Mas tá cada vez se complicando mais, né, e a coisa tá aumentando. Esta questão do Moro é a que mais me irrita. O Moro tá simplesmente calado sobre uma série de assuntos. Uma série. Não é só a questão do Flávio Bolsonaro. Sobre Brumadinho, por exemplo, ele não disse uma palavra, né? E assim, ele só abre a boca quando é para falar algo que não atinge o governo Bolsonaro e seus asseclas. Aí ele abre a boca. Tirando isso, ele fica lá quietinho na dele, esperando o que eu ainda não sei. Com o recebimento do inquérito, que cita inclusive lavagem de dinheiro, a PGR agora vai analisar o caso e vai determinar se ele permanece no Rio de Janeiro ou se passa para o TSE. A gente vai aguardar, vai apurando, porque isso impacta inclusive os trabalhos no Senado Federal. Enfim, a gente não espera grandes surpresas, mas vamos acompanhar essa investigação. Já que a gente estava falando do ministro Sérgio Moro, vamos começar a falar dos ministros, porque a atuação deles essa semana foi de chamar a atenção mesmo, né? O primeiro que eu queria trazer aqui para nossa discussão, na verdade eu vou propor os 2 primeiros porque para mim eles estão muito ligados. São ministros diferentes, ministérios diferentes, mas eu acho que os 2 agiram pelo mesmo motivo. Então eu vou trazer os 2 e a gente debate os 2. O primeiro é decisão de encerrar o Mais Médicos. O Ministério da Saúde, lobby ali, né? Aliás, a classe médica em lobby com o Ministério da Saúde comemorou essa semana aí a decisão que parece ter acontecido do Ministério encerrar mesmo o Mais Médicos e propor um novo programa. Hoje, bom, todo mundo sabe, né? Você que acompanha provavelmente o Opposicast é interessado em política, na realidade do país, e sabe que os médicos cubanos foram afastados do Mais Médicos. Foi pedido para que se fossem permanecer tivessem o revalida, enfim, gerou toda uma bagunça. Tem ainda 15% das vagas que foram abertas com a saída dos cubanos do Mais Médicos, ainda estão abertas, ou seja, tem muita gente nesse país sem atendimento, e agora parece que o Mais Médicos vai de fato acabar para surgir um novo programa que ainda não existe uma proposta ainda, mas já se sabe que o Mais Médicos vai acabar. A classe médica obviamente comemora, porque sempre foi contra o Mais Médicos, e essa discussão vai ser levada à frente. A outra pauta que eu queria trazer é que o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, suspendeu contratações para a construção de mais de 17 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, que foram feitas lá no final da gestão do Michel Temer, do nosso querido ex-presidente. A gente vai tendo presidentes cada vez melhores, mas ele disse que para suspender essas construções, ele avaliou que parte delas não seguiu critérios processuais regulares.
Então ele determinou que a Caixa não autorizasse o início dos empreendimentos até a avaliação final. O fato é, muita gente que estava esperando essas casas também vai ficar sem elas porque não existe uma previsão de recuperação disso. Agora, por que eu falo que os dois fatos estão interligados para mim? Porque mostra claramente que o governo atual, em seus ministérios, está trabalhando para apagar qualquer resquício da história do trabalho de outros governos. Qualquer iniciativa de outros governos está sendo apagada no governo atual, mesmo que não haja uma ideia para substituição, mesmo que não haja uma proposta nova. Vocês concordam comigo? Tudo bem, essa questão de você limar as coisas que o seu antecessor fez, mesmo que sejam boas, para, vamos dizer assim, não ter nenhum resíduo político, né, positivo, já é uma prática imbecil da história política brasileira, então a gente não pode culpar ninguém. Mas a questão a gente não está falando, sabe, a gente está falando do povo, né, inclusive do povo mais pobre que precisa de médico e precisa de ter onde morar. Então, assim, a questão de você simplesmente interromper os programas, né, são ações afirmativas que a gente chama isso, esses programas, e simplesmente zerar com tudo e falar, nós estamos estudando, né, outras alternativas, para mais médicos, um plano de carreira, é tudo falácia, né? Então, assim, simplesmente eles não estão nem aí, eles estão cagando pro povo. E assim, deixa os caras sem médico, deixa o pessoal onde morar e que se dane todo mundo. Cara, é muito triste isso, né? São 18 mil habitações e nessa semana onde aconteceu aquela tragédia no Rio, aquela chuva absurda, e onde o prefeito do Rio disse que a culpa das 6 mortes eram de habitações não regulares, uma das regiões que ia ser beneficiada por essas 18 mil casas era a favela do Alemão no Rio. Triste, né? É triste saber que as pessoas... E bota-se a culpa na pessoa que morre porque mora numa casa insegura, mas não se dá a opção para ela para ter uma casa segura porque corta-se o programa habitacional do governo. Essencialmente, a dificuldade das pessoas que votaram nesse governo e desse governo como um todo, que eles não entendem que luta-se apenas pela dignidade humana, sabe? Da pessoa ter um trabalho digno, uma moradia digna, ter o que comer e o que vestir. É isso. Assim, a maioria desse governo, das pessoas que votaram nesse governo, tem essa dificuldade de entender isso. Nem todo mundo consegue tudo isso. E isso é básico para a sobrevivência de qualquer pessoa. É por isso que se luta tanto pelas questões sociais. Porque não é todo mundo que é vencedor na vida. A vida não é feita de gente que é super bem sucedida. Todos tentam, todos trabalham, todos se esforçam, mas nem todos conseguem. Então, quer dizer assim, as pessoas que não conseguem a gente vai deixar passando fome no meio da rua. Eu acho que é uma questão tão básica que dá até raiva de discutir. Eu tava com saudade de você, Fernando Cruz. Muito obrigado, Dalon. Você sentiu falta de falar no podcast semana passada? Muito. Eu imagino. Você falou tão bonito agora. Muito obrigado. Eu queria saber agora de você, por que o Marcos Pontes... Eu posso falar palavrão? Não vou xingar ninguém. Tá bom. Eu vou falar assim, por que caralho o Marcos Pontes foi lá em Israel buscar a tecnologia que já existe aqui no Brasil? Porque pagar pau para estrangeiro é outro traço desse governo, entendeu? Não, mas do mesmo jeito que a Damares tem a questão dela com sexo e com criança, esse governo todo tem uma questão com Israel que ainda vai ter uma explicação. Não vai ter uma explicação? Deve ter. Em algum momento, o Jair Bolsonaro vai mostrar que ele tem uma relação ancestral com o Benjamin Netanyahu. Você ouviu, você sabe que o Bolsonaro chamou o Netanyahu de Nathaniel, Fernando Cruz. Meu Deus. Porque eu não entendo. O Astropontes, que é o astronauta ministro, esse é o Instagram dele, Astropontes. Não siga. Ele foi lá em Israel, foi lá buscar tecnologia, enfim, ele já tinha compartilhado a ideia de uma tecnologia que já era usada até no estado aqui no Brasil, mas agora ele postou essa semana na conta dele no Instagram, uma empresa israelense estava doando 11 máquinas para o Brasil. Eu vou buscar até a frase aqui, ó. Foi tão bonito isso. A empresa disse que fez as doações
negociações no espírito de amizade e cooperação entre Brasil e Israel e que não pretende fechar contratos com o governo federal. Então, se você acredita, meu amigo, vamos continuar a notícia. O Astropontes, o ministro, disse que conseguiu essas doações para gerar água potável a partir da umidade do ar. Só que essa tecnologia já existe no Brasil. Tem uma empresa no Brasil que exporta, inclusive para o Oriente Médio, desde 2010. Mas que inovação tecnológica é essa que o ministro foi buscar em Israel se ela já tem aqui? Entendeu? Não dá para entender algumas ações desses governos. Tudo leva a crer que são ações políticas que a gente ainda não consegue entender, porque parece que a gente vai começar a criar a teoria da conspiração, mas não é possível. Alguma teoria deve haver para essa ligação tão estranha do Brasil com Israel. Tirando a questão que os neopentecostais já fazem isso há alguns anos, né? Já usam até o kippah. Eles parecem, né? Eles estão fazendo um cross de judeu ortodoxo. É impressionante isso. Então, assim, deve ser alguma coisa a ver. Como eles têm ligação com as igrejas, deve ser para agradar as igrejas, entendeu? Não sei, né? As igrejas todas têm bandeiras de Israel, que eu também não sei qual que é a ligação direta que tem uma coisa com a outra, a não ser que sejam religiões de matriz cristã. Será que é isso? Vai saber. Ô Marcelo, você lembra que na semana passada a gente prometeu que ia lançar o quadro da Damares? Tá falando sobre isso faz tempo, né? Mas a Damares ficou quietinha essa semana até. Eu vi alguns vídeos antigos dela. Eu dei uma pesquisada também. Eu vi umas coisas antigas dela, tá? Mas não teve nada novo, não. Nada novo, então, mas quem chamou a atenção, a lá Damares... Quem damarizou foi o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, o gringo brasileiro. Cara, é muito boa essa entrevista que ele deu, cara. O ministro Vélez Rodrigues... Cara, toda vez que fala Vélez, eu lembro daquele time argentino, Vélez Sarsfield. Bom, mas eu vou falar outra coisa aguda aqui. O Ricardo Vélez Rodrigues ganhou o prêmio de fala mais idiota da semana. Por quê? Ele afirmou numa entrevista à revista Veja, mais essa revista comunista, que o Cazuza, sabe o Cazuza, músico brasileiro que faleceu muitos anos atrás, enfim, ele falou que ele pregava que liberdade é passar a mão no guarda. O Cazuza falou essa frase, senhores? Assim, a entrevista é muito pior que isso, né? Mas e aí soltou essa aí, falando, porque a gente não pode falar de liberdade, porque liberdade tem que ser uma coisa comedida, porque não pode ser igual o Cazuza que falava, porque liberdade é passar a mão no guarda e tal. Sendo que a frase não é do Cazuza, né? A frase acho que era do Bussunda, na verdade. O Bussunda, se você é jovem e não lembra, porque o Bussunda já faleceu há alguns anos também. O Bussunda era do Cacete Planeta, ficou muitos anos na Rede Globo, né? E o ministro misturou tudo e soltou como se fosse uma frase do Cazuza. Bom, e aí a Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, deu um esculacho no ministro. Voou com 2 pés no peito. 2 no peito, e aí fez com que o ministro pedisse desculpas nas redes sociais, mas... é aquela coisa, né? Eu me desculpo, mas não é bem assim também, né? Porque o ministro disse que o erro foi bobo e que foi a imprensa que descontextualizou a fala. Enfim, o ministro disse que ligou para a Lucinha, falou que já armou um encontro deles quando ela for a Brasília, enfim, toda aquela baboseira, mas ele não assumiu o erro, pediu desculpas por pura obrigação. Ele foi a Damares da semana. Um outro ponto que chamou a atenção foi, lembra da Maria Eduarda Manso Mostaço, a jovem de 27 anos, graduada em Direito, que não tem formação ou experiência em educação, é apoiadora do homeschooling e foi nomeada coordenadora geral de formação de professores da recém-criada Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação, o famoso MEC? Pois é, a Damares, que não protagonizou nenhum absurdo, mas soltou essa, disse que a medida provisória sobre o ensino domiciliar deve ser publicada em até 10 dias. Isso significa que se hoje é dia 8, ela falou isso aí mais ou menos no dia 5, 6, já devem faltar uns 7, 8 dias, ou seja, para o próximo podcast nós devemos ter novidade. Eu tenho certeza, Fernando Cruz, que você que é um apoiador do homeschooling está comemorando essa fala da Damares.
não vejo a hora de ser aprovado, porque eu acho que 80% dos pais aqui no Brasil tem muito interesse nessa questão, porque todos têm tempo, tem 3, 4 horas por dia para sentar com seus filhos, para, né, ministrar as aulas muito melhor do que os professores. Eu acho que eu tô ansioso para realmente isso começar. Eu não tenho nem mais o que falar em relação a isso. Eu juro para você, cara, eu estou começando a ter um nível de raiva em relação às decisões do governo Bolsonaro, tá me fazendo um pouquinho mal, entendeu? Então, assim, essa questão, eu já estou começando a passar do limite da raiva já. Porque, assim, é muita imbecilidade você acreditar que você precisa atacar